O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fica oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta santa celebração, nós iniciamos o tempo da Quaresma. E eu gostaria de, nesta quarta-feira de cinzas, iniciar a homilia com as palavras de São Paulo. São Paulo, sabendo-se embaixador de Cristo, ele diz: sou embaixador de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de mim. Ele usa aqui o plural, mas nós podemos usar o singular, porque ele está falando com a comunidade para quem ele está escrevendo esta carta. Pois bem, meus santos, nós podemos ouvir esta palavra endereçada a nós. E, como sacerdote, eu também sou um embaixador de Cristo. E posso dizer a vocês, como embaixador de Cristo, eu vos digo, em nome de Cristo, eu vos suplico, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaborador de Cristo, eu vos exorto a não receberdes em vão a graça de Deus. Estamos iniciando este tempo da Quaresma, que é um tempo abençoado, que é um tempo favorável, é um tempo em que Deus derramará sobre a sua igreja generosas graças, em que Deus mais generosamente derramará aquelas graças de que nós necessitamos para segui-lo, para servi-lo, para que nós nos desvencilhemos e nos desliguemos dos pecados. Mas, como diz aqui São Paulo, ele usa duas exortações. Na primeira, ele diz assim:
Em nome de Cristo, nós vos suplicamos. Depois, um pouquinho a mais, ele diz, como colaboradores de Cristo, nós os exortamos. Nós vos suplicamos, nós os exortamos. A quê? A não receberdes em vão a graça de Deus. Nós podemos então, meus santos, passar pelo tempo da quaresma sem aproveitar a graça de Deus. Nós podemos passar o tempo da quaresma sem deixar que o Espírito Santo produza em nós a conversão e a santificação que o Espírito Santo quer realizar. E o que é então necessário para que eu aproveite este tempo da quaresma de uma maneira a não deixar passar em vão a graça de Deus? São Paulo diz, deixai-vos vos reconciliar. No momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então, meus irmãos, com esta palavra de São Paulo, nós queremos iniciar então a nossa preparação, esses 30 dias de mais oração, de mais penitência e de mais caridade. Mas lembremos-nos, a finalidade das penitências, das obras quaresmais. As obras quaresmais, elas não têm uma finalidade em si mesmas. Isto é, você diz assim, durante a quaresma, eu irei, como eu sempre digo, se você perguntar para mim, padre, qual é a melhor obra quaresmal, um propósito quaresmal? Meu santinho, se você puder, o melhor propósito quaresmal é a missa diária. Porque você vai todos os dias ser alimentado pela palavra de Deus, você vai todos os dias poder receber o corpo de Cristo, e se não puder naquele dia, você vai se confessar, já que todos os dias teremos confissão, você poderá se confessar e receber Jesus. Este é o melhor propósito quaresmal, não há nenhum outro que dele sequer se aproxime. É o melhor de todos. Ora, se você quer o melhor para a sua alma, para a sua salvação e até mesmo para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos, você faz este propósito, por quê? Porque você será bênção para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos. Mas digamos que você diga, padre, não, mas eu não posso, de verdade, diante de Deus, eu não posso. Aí eu pergunto, mas será que você não pode alguns dias a mais? Aí você diz, não, padre, eu não posso, infelizmente eu não posso. Ora, se é verdade isso, o que você está falando, que você de verdade não pode, então escolha um outro propósito. Se você já reza o terço, você pode rezar 2 terços, ou se você já reza o terço, você pode escolher uns 20 a 30 minutos de oração todos os dias, em que você pode até mesmo ser acompanhado naquela oração com a leitura do livro dos Salmos. Todos os dias você pega um salmo ou um pedaço de um salmo e você vai ler, você vai rezar aquele salmo. E a partir daquela leitura, aquele trecho que lhe tocar o coração, você vai começar um diálogo com Deus a partir dali. Ou você pega aquele livro que eu já indiquei a vocês, Filoteia, você pega um trecho daquele livro e aquilo lhe alimenta o coração, e a partir dali você começa um diálogo com Deus. E você reserva então, eu estou dizendo 20 minutos, porque para quem está iniciando eu tenho que ser paciente. Mas é claro que se você puder, 30 a 40 minutos, e melhor ainda, 1 hora. Porque seja generoso, meu santo, porque vou usar aqui uma linguagem, não é a mais adequada, mas é possível. Invista na sua vida espiritual, porque o retorno é pleno, o retorno é infinito. Quando você investe na sua saúde, mas mais cedo ou mais tarde você morre.
pode morrer até saudável, mas vai morrer. Se você investe na sua vida financeira, tá bom, mas quando você morrer, você não leva nada. Se você investe nos seus relacionamentos, né? Nos seus filhos, nos seus amigos, ok, mas um dia isso passa, eles ficam. Se você investe, sei lá, na sua educação, o que você quer estudar, você quer se formar, ok, mas nada disso concorrerá diretamente para a sua salvação. Mas se você investe na sua vida espiritual, você não só se tornará bênção para os seus amigos, para o seu próximo, para os seus familiares, como aquilo concorrerá para a sua salvação eterna. Então seja generoso. Se eu dissesse aqui a você, olha, eu tenho aqui 5 bebidas. Esta aqui, ela é excelente. Ela lhe proporcionará uma vida longa, saudável, beleza. Essa outra bebida aqui é mais ou menos, ela vai ajudar um pouquinho a você, tem alguns antioxidantes. E essa outra bebida aqui, olha, ela só vai no máximo hidratar. Qual é a bebida que você pega? Aquela primeira, né? Já que tem todos aqueles benefícios, eu quero o melhor. Ora, se isso vale para as coisas do mundo, por que não vale para as coisas de Deus? Se você pode escolher o melhor propósito, por que você vai escolher o propósito meia boca? Ah, não, vou fazer o propósito de tomar café sem açúcar. Tá bom. Quer dizer, não sei se tá bom não, mas se é o melhor que você pode oferecer, nosso Senhor acolhe. Se é o melhor que você pode oferecer, nosso Senhor acolhe. Mas a pergunta é o melhor que você pode oferecer? Este propósito que você escolheu é o propósito mais generoso? Ou você escolheu o mais facilzinho, o menos custoso, isto é, aquele no qual você vai colocar menos amor? E você diz, olha Senhor, vou te oferecer isso. Quando pensou em nós, ofereceu o que tinha de melhor, ofereceu-se a si mesmo na cruz e oferece-se a si mesmo no altar. É justo que nós paguemos com tão pouco amor todo o amor que temos recebido? Pois bem, então você vai escolher um propósito. As obras quaresmais são 3. Penitência, caridade e oração, que biblicamente vocês vão encontrar com a palavra jejum, esmola e oração. Ok, então você vai escolher uma obra ou 2 obras e você vai começar. Espero que você escolha com generosidade. Peço que você sempre inclua nessas obras uma obra de oração. Eu vou fazer uma penitência corporal. Ok, então a outra seja uma oração. Algo que o leve a um contato maior com Deus. Porque qual é o perigo de você se esquecer do significado espiritual daquela penitência? Aí você vai. Por quê? Porque isso é possível, meus santos. Primeiro, o diabo nos tenta com a mesquinhez espiritual. Isto é, primeiro você percebe que Deus pede a você um maior desapego, você percebe que Deus pede de você uma maior generosidade, e aí você fica naquela luta, aí você decide, diz, Senhor, tá bom, eu farei isso. Mas saiba, a luta, a batalha não terminou. Porque o diabo agora vai tentar você de uma outra maneira. Vai tentar fazer com que você ou faça aquele propósito esquecido de Deus. Isto é, você fez até o propósito de rezar o terço todos os dias, ou de vir à missa todos os dias. Aí terminou a quaresma, você disse, eu cumpri o propósito. Eu fui à missa todos os dias. Mas qual é a finalidade de todo e qualquer propósito quaresmal? A finalidade de todo e qualquer propósito quaresmal é a mudança de vida. Se você
fez o propósito de rezar o texto, se você fez o propósito de não tomar café, se você fez o propósito de vir à missa, mas você continua sendo mau, você continua sendo rabugento, linguaruda, falso, traindo a sua esposa, olhando pornografia, se você continua guardando rancor e mágoa no seu coração, de que adiantou esse propósito? De que adiantaram as obras quaresmais? Elas não se encerram em si mesmas. Não é que você, durante a quaresma, eu vou dormir no chão sobre vidro. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu vou dormir no chão sobre vidro. Mas você, que é tão grosseiro com a sua mãe, continua grosseiro com a sua mãe, dormindo no chão sobre vidro, vai para o inferno do mesmo jeito. De nada lhe valeu aquela penitência. Por quê? Porque não mudou de vida. Aí eu vou jejuar 40 dias, fazendo apenas uma refeição, durante 40 dias, o jejum da quarta-feira de cinzas, essa pessoa vai fazer durante os 40 dias. Ele só vai fazer 3 refeições diárias só na Páscoa. Mas ele continua não combatendo os seus pecados, achando que aquela penitência em si, ela é agradável a Deus. Em si, não, meu santo. Aquela penitência quem tem que ter como finalidade a mudança da minha vida. Eu preciso ser mais dócil à vontade de Deus. Quando Ele me pede algo e eu lhe entrego, eu digo: Senhor, seja feita a vossa vontade, na terra como ela é feita no céu. Eu preciso estar disposto a combater os meus vícios, os meus pecados, inclusive os pecados veniais. Seria muito interessante você, na quaresma, você pensar em 2 pecados veniais contra os quais combater. Padre, por que o senhor está falando de 2 pecados veniais? Porque eu não posso dizer de você pensar em 2 pecados mortais, porque os pecados mortais têm que ser combatidos todos eles. Você não pode, pecado mortal não tem, com pecado mortal não tem diálogo. Então você precisa cortar, romper, acabar com todos os pecados mortais. Mas pensar em 2 pecados veniais. Será? Você é muito impaciente. Então eu vou me esforçar para ser mais paciente, para ser mais silencioso. Você é muito ácido nos seus comentários, principalmente nos comentários e nos julgamentos intrafamiliares, né? Nos meus relacionamentos com os meus mais próximos, eu sempre sou ácido, eu reclamo demais. Então eu vou eu não suporto quando pisam nos meus calos, e quando desagradam, quando contrariam a minha vontade, eu falo. Depois eu me arrependo, mas eu falo. Pronto, pois bem, meu santinho, você precisa aprender a dominar, você precisa ter um cabresto espiritual. Eu sou preguiçoso, eu sou preguiçosa na vida de oração. Eu vou dormir tarde, aí eu não consigo acordar cedo para rezar, para ir à missa. Eu sempre me atraso no meu trabalho e fico enganando os meus patrões. Eu sou grosseiro com os meus funcionários, entende? Então você vai pegar alguma dessas falhas e você vai começar a combatê-los. Escolha 2. E se você escolher tudo, abraçar demais, não vai apertar nada. Então escolha 2 vícios, 2 pecados veniais e comece a combatê-los, né, intensamente. Porque, repito, você pode começar o tempo da quaresma com os propósitos, cumpri-los fielmente, mas não atingir a finalidade, que é a mudança de vida. Na oração coleta da missa de hoje, já no início, nós ouvimos: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso,
iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Quer dizer, o jejum, a oração e a caridade têm como objetivo nos fortalecer no combate com o espírito do mal, que nos ronda e se intromete em tudo isso aí que eu falei. Então, você precisa ter em mente isso daí. Mas esta é apenas uma tentação. Existe uma outra tentação para quem faz os propósitos quaresmais. Perceberam que a vida do homem sobre a terra é uma luta, né? A gente primeiro é tentado a não fazer nada, a levar com a barriga. Aí a gente vai e começa a fazer. Mas tem que estar atento, vigilante. Senão a gente só faz os propósitos e se esquece por que faz os propósitos, com que finalidade faz os propósitos. Mas você pode fazer os propósitos e ser acometido e ser tomado por uma outra tentação, que é a tentação a respeito da qual o Evangelho de hoje nos fala, que é a vaidade. Você faz, aí você começa a se achar santo. Isto é, olha aqui como é sutil. Você faz o propósito, você tem a finalidade, isto é, eu quero mudar de vida, então eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais generoso, eu quero ser mais dócil à vontade de Deus. E aí você começa a se voltar para si mesmo, e dizer, nossa, como eu sou bom, eu sou melhor do que fulano que não está fazendo isso. Olha como eu sou paciente e fulana não é paciente. Olha como eu não estou mais julgando e fulano julga tanto. Também não reza, não faz nada, não vai à igreja. Quer dizer, você se esqueceu. E aí você vai e faz questão de mostrar que você está fazendo. E você sabe por que está fazendo. Só que você está querendo o aplauso externo. E nosso Senhor diz, se você fizer assim, você já recebeu a sua recompensa. Porque ficai atentos, diz o Senhor, ficai atentos para não praticar a vossa justiça, isto é, a vossa santidade. Ficai atentos para não praticar as vossas boas obras na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai nos céus. Recebereis a recompensa da terra. Todo mundo vai dizer, nossa, aquela mulher é uma mulher de igreja, aquele homem é um homem de igreja. E você que só faz para ser visto por eles. Aí nosso Senhor diz, por isso, quando deres esmola, que a mão direita, que a mão esquerda, eu nunca sei qual é a mão que não deve saber. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta, que a tua mão esquerda, é a esquerda que não deve saber, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando orardes, entra no quarto e reza ao teu Pai que está escondido. Quando jejuardes, perfumai a cabeça, não precisa desfigurar o rosto. Isto é, as obras precisam ser vistas por Deus, mas precisam ser feitas de uma maneira escondida para os homens. Meus irmãos, precisamos nos preparar e nos preparar bem. Peça a intercessão. Se você ainda não escolheu o seu propósito quaresmal, peça a intercessão do seu anjo da guarda. Peça a intercessão da sua mãe, Nossa Senhora, de São José. Me ajudem para que eu escolha um bom propósito. Se você já os escolheu, peça o dom da perseverança, porque às vezes começa e no meio desanima. Peça a graça de não perder o foco. Para que é que eu faço, que eu estou fazendo a penitência? Para mudar de vida, para ser um homem diferente, para ser uma mulher de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas peça também a Deus a graça de se livrar da vaidade, da tentação da vaidade, de se achar melhor do que os outros. Que nós não nos esqueçamos que se fazemos o bem, é graças a Deus.
porque nós somos pó, nós somos miseráveis. Nós iremos ouvir daqui a pouco, quando recebermos as cinzas sobre as nossas frontes: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Nós somos pecadores miseráveis, e se fizermos algo bom, é por pura graça de Deus. Então deve haver gratidão nos nossos corações. Se percebemos que estamos fazendo algo bom, se percebemos que estamos evoluindo, ora, tiremos os olhos de nós e voltemos para Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe, e eu sei, que eu sozinho, eu só faria desgraça. O Senhor sabe, eu sei, que eu sozinho, Senhor, eu iria pecar e colocar tudo a perder. Obrigado, Senhor, o Senhor tem me sustentado pela mão. Olha, Senhor, aquele meu irmão, ele está pecando. Ajuda-o, Senhor. Vence a miséria dele, ele é tão miserável quanto eu. Percebe que é diferente? Quando você percebe que você está progredindo, mas é por graça de Deus, e você olha com misericórdia para o seu irmão, pedindo a misericórdia de Deus, é diferente. Então nós precisamos então lembra-te, por isso que eu gosto muito desta frase nas cinzas: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. O salmo penitencial, e termino, o salmo penitencial de hoje: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. É o salmo de quem se reconhece miserável e pecador, mesmo que você esteja em estado de graça. E para receber a Eucaristia, precisa estar em estado de graça. As cinzas, todos nós receberemos. A comunhão, só aqueles que não estiverem em pecado mortal, que estiverem em estado de graça. Você diz: padre, mas eu estou em pecado. Ali está a fila da confissão. Vá se confessar, tem um padre ouvindo confissão. Então vá, entre na fila, se confesse. E para receber a Eucaristia, tem que estar em estado de graça. Mas mesmo aqueles que estão em estado de graça, podem e devem rezar este salmo: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, porque nós sabemos que somos pecadores, perdoados, mas pecadores. Eu reconheço toda a minha iniquidade, e o meu pecado está sempre à minha frente. Nós sabemos que se temos perseverado é por misericórdia de Deus, e que se vamos receber a Eucaristia é porque fomos perdoados, não por sermos imaculados. Nós não somos imaculados. Então peçamos, meus santos, peçamos a intercessão dos nossos anjos da guarda, da Virgem Maria, de São José, dos nossos santos de devoção, para que nós não apenas iniciemos bem a Quaresma, mas façamos toda ela bem, para que possamos crescer no amor de Deus e alcançar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.